A paz do Senhor Jesus, trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração e eu peço que você fique até o final do vídeo, porque Deus ele tem algo muito especial, algo profundo para falar com a sua igreja, para falar com o corpo de Cristo. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, fique até o final do vídeo e assista aquilo que o Senhor ele quer falar ao teu coração, amém? Eu já quero aqui trazer uma palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Isaías, capítulo 42, o verso 8, que diz assim: Eu sou Yahvé, o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Aleluia. Porque Deus ele nos traz esta palavra para o nosso coração. Deus ele traz essa palavra para o corpo dele, para a igreja. O que é que está acontecendo nos últimos dias? O que é que está acontecendo com a igreja? É claro que não são todas as pessoas, ainda existe um povo santo, ainda existe um povo de Deus, ainda existe um povo que não se corrompeu, ainda existe um povo que serve ao Senhor Jesus, ainda existe um servo fiel a Deus. Mas Deus ele traz esta palavra como uma palavra de advertência. Deus, ele está chamando a atenção da sua igreja, está chamando a atenção do seu povo, do seu corpo, porque muitos estão quase perdendo a sua coroa e muitos já perderam. Então não podemos deixar passar essa situação que está acontecendo sem antes falar sobre isso. A palavra de Deus diz que Deus ele não divide sua glória com ninguém. Deus ele não divide sua glória com pessoas. Deus ele não divide sua glória com objetos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso que nós devemos fazer. Prestar um culto em espírito e em verdade, uma adoração sincera em verdade para Deus. E Deus ele me chama nesse dia para trazer para você algo muito profundo que está acontecendo com a igreja, com pessoas que se dizem ser de Deus. Existe uma grande idolatria entre essas pessoas que se dizem ser de Deus. Nós vemos hoje que quando uma pessoa que é famosa, um cantor gospel, é chamado para cantar, para louvar numa determinada igreja, pessoas, que idolatram o homem, pessoas vão para ver aquele cantor, para ver aquela cantora. Pessoas saem da sua casa, pessoas que não têm, que se diz ser de Deus, mas não têm o hábito de ir à igreja sempre, que não se importa quando um pregador ali da igreja vai pregar, não se importa quando um servo de Deus ali da igreja vai louvar e não vai para o culto, perde o culto, não vai, porque para ele não vai ter nada de novo, não vai ter nada de especial. Mas quando o pastor da igreja convida um cantor gospel famoso, uma cantora gospel famosa, a igreja lota de gente, está lá muitas pessoas para ver aquele cantor, muitas pessoas ali para ver aquele pregador famoso. E isso é algo terrível aos olhos do Senhor. As pessoas estão dividindo a glória de Deus. Muitos, claro, não estou generalizando. Muitos estão dividindo a glória de Deus. Muitos estão idolatrando os cantores famosos, os pregadores famosos. E eu não digo isso não só com as pessoas que estão na cadeira, com as ovelhas, mas eu digo isso também com muitos pastores, muitos líderes. Claro, mais uma vez eu digo, não estou generalizando, ainda existe um povo de Deus que não se corrompe, mas muitos
líderes estão ali pagando absurdos, né, valores altíssimos para cantores famosos, para pregadores famosos, né? E os servos de Deus que fazem parte ali da denominação, os servos de Deus ali às vezes é da mesma cidade, né? Esses pastores idólatras convidam essas pessoas que não têm sucesso, não ajuda com nada, não oferta nada. E quando chama uma pessoa que é famosa, paga ali valores altíssimos. Então a idolatria não está atingindo só ovelhas, mas a idolatria também está atingindo muitos líderes. Por isso Deus, ele me levanta para dizer: acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Jesus está à porta, Jesus está batendo na porta, Jesus está próximo, Jesus está voltando, embora muitas pessoas, até mesmo alguns crentes, não acreditam que Jesus está voltando, acham que Jesus pode voltar daqui a muitos anos, quando a pessoa já tem morrido aqui fisicamente, já tem ido para a glória. Sim, Jesus, ele pode voltar quando algumas pessoas já têm aí morrido fisicamente, já tem ido para a glória, mas Jesus, ele pode voltar antes, ainda com a pessoa em vida, aqui na terra. Então, muitas pessoas que se dizem ser de Deus, estão morrendo fisicamente, né, sem se converter, sem prestar um culto verdadeiro ao Senhor Jesus. Então, quer dizer que muitas pessoas vão à igreja, só porque lá tem alguém famoso, um pregador famoso ou uma cantora famosa. Muitos já não vão à igreja para adorar o Senhor, para se unir ali em uma só fé e prestar um culto a Jesus. Pessoas saem de sua casa, se arrumam para ver o homem, para idolatrar o homem. E nós vemos isso em vários lugares. A idolatria está enorme. A idolatria ali entre o povo que se diz ser de Deus está terrível. Nós vemos que o homem não é modelo, né, de santidade, porque a santidade vem do Espírito Santo de Deus, né? É claro que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, se um líder serve verdadeiramente a Deus, devemos sim nos espelhar naquele líder, mas nunca idolatrar aquele pregador famoso, nunca idolatrar aquela cantora famosa. E nós vemos nos últimos dias aí que existem pregadores famosos, né? Como agora recentemente uma pregadora famosa vai pregar numa determinada igreja e tá lá uma plateia na frente da igreja, e quando essa pregadora chega, aquela plateia está lá batendo palma e chamando o nome dela, repetindo o nome daquela pregadora várias vezes ali, numa ação, numa atitude de idolatria. Então quer dizer que as pessoas não estão mais dizendo o nome Jesus, estão ali repetindo o nome do homem, o nome do homem, o nome da cantora, o nome da pregadora. Já não estão mais preocupados em prestar um culto para Deus, mas estão preocupados em ver aquela pregadora famosa, aquele pregador famoso, em ver aquela cantora, aquele cantor famoso. Estão preocupados com isso. Estão dividindo a glória de Deus. E Deus, ele diz aqui nesta palavra, na palavra de Deus, que ele não divide sua glória com ninguém. Então, pessoas já não estão mais amando a Deus acima de todas as coisas, estão amando as pessoas acima de todas as coisas, estão amando a fama, o sucesso acima de todas as coisas, estão amando, né, parentes, pessoas, né, objetos acima de todas as coisas. E não estão mais amando a Deus acima de todas as coisas. Deus, ele me levanta para trazer esta palavra porque está terrível a situação que nós encontramos hoje em muitas pessoas que se dizem ser de Deus. Isso jamais pode acontecer.
Então pessoas ficam na frente das denominações, aguardando chegar ali aquela pregadora famosa, e quando a pregadora chega, as pessoas estão lá batendo palma e repetindo várias vezes ali o nome daquela pregadora, idolatrando ela. Pessoas estão ali dizendo ali, verdadeiramente ali do seu coração, dizendo que foi realmente para ver aquela pregadora, mas não foi para ver o sobrenatural de Deus, não foi para ver o Senhor Jesus, não foi para sentir a presença do Espírito Santo, mas foi para idolatrar. Idolatrar a mulher, o ser humano, idolatrar o homem. Está terrível. Vemos também que quando uma pessoa é cantor do mundo, né? E ele se converte e ele se transforma, né, num cantor gospel. Então, a idolatria para essas pessoas também é terrível. Vemos que as pessoas idolatram muito, vemos que a quantidade de seguidores ali aumenta, vemos que não vai dar uma oferta a um pregador da cidade, a uma cantora da cidade, que já está há muitos anos ali servindo a Deus, mas aí surge uma pessoa que era do mundo, que tinha muita fama no mundo, e ao se converter, abre a agenda, e aí a agenda fica lotada, e aí o dinheiro que líderes pagam são valores absurdos, porque aquela pessoa tinha muito sucesso, tem muita fama, e aí fica aquela idolatria para aquela pessoa, quando na verdade nós sabemos que muitos não se converteram verdadeiramente, porque nós sabemos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós vemos quem realmente nós sentimos, o Espírito Santo de Deus, ele confirma ali quem realmente se converteu, quem realmente está dando bom testemunho, quem realmente está levando o nome de Cristo com ele. Nós sabemos de fato quem realmente tem o Espírito Santo de Deus, nós sabemos de fato quem está com Cristo, quem se converteu verdadeiramente. E muitos ali às vezes é só fachada. Se decepcionou com o mundo, com alguma coisa, de repente vai ali para a área gospel, e quando chega ali naquela área gospel, né, o cachê aumenta e vai aquela idolatria toda, e vai ali as agendas lotadas, e aí mais lá na frente a gente vê que a pessoa não é convertida, que a pessoa não é de Deus, apenas queria fama, queria sucesso. Então isso acontece muito. E o povo de Deus, a igreja, que é para estar alerta, que é para estar olhando isso aí, não estão alerta. São poucos os servos de Deus que percebem isso. Por quê? Porque estamos vivendo num tempo em que está surgindo aí a apostasia. Pessoas que estão abandonando a sua fé. Quando diz abandonar a fé, é a fé verdadeira em Cristo. Não é dizer, eu sei que Jesus existe, eu sirvo a Jesus da boca para fora. Não, é a fé verdadeira. É a fé verdadeira que não divide a glória de Deus. É aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Então nós vemos que a apostasia está surgindo. Muitas pessoas já não vão mais à igreja servir a Deus em espírito e em verdade, ver Jesus, sentir a presença de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, estar ali reunido ali com os demais irmãos para adorar a Deus em uma só fé. Por quê? Porque não estão vendo Jesus em carne, materializado ali em carne, não está vendo. Mas está vendo o cantor, está vendo o pregador, então vai idolatrar aquele que está vendo. Pessoas que estão se comportando como Tomé. É preciso ver para crer. E a palavra de Deus diz que o justo, ele não vive pelo que está vendo, mas ele vive pela fé. Então pessoas estão ali abandonando a fé verdadeira. Pessoas estão ali com grande idolatria, idolatrando pessoas, idolatrando pregadores famosos, idolatrando cantores famosos, né? Vemos que existem pessoas, não só um pregador famoso ou uma cantora famosa que era do mundo e aí se torna um cantor gospel. Não só essas pessoas são idolatradas, mas existe também aí pessoas, né, que tem aí um testemunho forte, né, que fazia aí
coisas horríveis que desagradavam a Deus, né? E tem ali um testemunho forte, e aí da noite para o dia a pessoa diz que se converteu, que é de Deus, mas a gente vê que naquela pessoa ali não tem o Espírito Santo de Deus. E às vezes é só um espírito de engano mostrando ali, dizendo que aquela pessoa é de Deus sem aquela pessoa ser. Mas só porque aquela pessoa tem ali um testemunho e se diz que é de Deus, também tem uma grande idolatria, né? Então, as pessoas que diz ali que é de Deus, vêm com uma grande idolatria, idolatrando essas pessoas que se converteram, né? Diz elas que se converteram, e fica ali aquela grande idolatria. Mas a idolatria é tanta que nós vemos que aquela pessoa ganha presentes e mais presentes, vemos que aquela pessoa, né, aumenta ali o número de seguidores, aquela pessoa começa a ganhar, né, até uma casa, começa a ganhar tantas outras coisas. Então nós vemos que quem realmente de fato tem um Espírito Santo de Deus, né, nós vemos que nem todo mundo que se diz que é de Deus, nem todo mundo que diz que se converteu, se converteu. Não existe como uma árvore boa dar fruto mau. Se uma pessoa diz que é de Deus, nós observamos pelos frutos, nós observamos pela atitude, né? Ninguém vai dizer que é de Deus e vai continuar com as mesmas práticas. E nós vemos ali, né, as práticas de algumas pessoas que se dizem ser de Deus. Né, pessoas que vêm do mundo, né, com um grande testemunho e se diz ali que se converteu, quando na verdade não se converteu, é apenas um espírito de engano que está ali, para enganar aqueles que são fracos na fé, para enganar aqueles que diz ali que realmente é de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, mas que são idólatras, né? Então, esses cantores famosos que não se converteram, esses pregadores famosos que não se converteram, essas pessoas que têm um testemunho impactante, que não se converteram, né? Que vêm com espírito de engano simplesmente para ser idolatrado pelos que não são servos do Senhor. Porque aquele que é servo verdadeiro do Senhor, ele não vai dividir a glória de Deus. Ele não vai abandonar Deus e idolatrar o homem, idolatrar o pregador famoso, idolatrar a cantora famosa, idolatrar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que vem com um testemunho ali. Não precisa disso. Jesus, o Senhor, o nosso Deus, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. E é isso que está acontecendo. Então, nós estamos vendo aqui dois acontecimentos. A grande idolatria do homem para o homem. E a apostasia, como diz a palavra de Deus, que nos últimos dias iria acontecer a apostasia. E nós estamos vendo isso. Pessoas idolatrando, pessoas dividindo a glória de Deus, pessoas que estão ali dizendo que faz parte da igreja, dizendo que faz parte do corpo de Cristo, mas está ali com uma grande apostasia, com uma grande idolatria. Então nós temos que colocar a mão na consciência e ver o que está acontecendo com a igreja, e ver o que está acontecendo. As máscaras estão caindo, muitas pessoas que se dizem ser de Deus não são, por isso muitos irão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu salvei em teu nome, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque é isso que está acontecendo. Pessoas que se dizem ser de Deus idolatrando o homem, idolatrando o homem. É claro que quando o homem ele é um servo de Deus verdadeiramente e ele vai a uma denominação pregar ou louvar, é claro que as pessoas querem ir, porque ali é uma pessoa, um servo de Deus, igual quando Elias ele chegava em tal canto e as pessoas identificavam ele como servo de Deus. Mas não havia idolatria com Elias, não havia idolatria com Eliseu. Então, se alguém é servo de Deus verdadeiramente, realmente tem que ser honrado, verdadeiramente tem que ser ali bem aceito, tem que ser ali tratado bem, realmente. Por quê? Porque é um servo fiel a Deus, é um servo de Deus, mas nunca deve ser idolatrado, nunca.
amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não divide sua glória com ninguém. Mas o que está acontecendo é isso, as pessoas estão confundindo, as pessoas porque vê uma pessoa ali que se diz ali ser de Deus, às vezes vê que até realmente a pessoa é de Deus, e ali fica aquela idolatria com o homem. Será que Deus está se agradando disso? É claro que não. Idolatria. As pessoas estão idolatrando o ser humano. E isso é terrível aos olhos do Senhor. Então fica aqui esta palavra que vem do céu, para que a igreja venha acordar, porque quando Jesus voltar, ninguém vai dizer, eu sou inocente, eu não sabia. A palavra de Deus está aí para todos ouvir, para todos lerem, para todos meditarem na palavra de Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar mais a Deus, buscar mais o Espírito Santo de Deus, para que não venha ser enganado pelo inimigo. Pessoas estão perdendo a salvação, pessoas estão perdendo ali a sua coroa por causa dessa idolatria dentro da igreja. Uma idolatria dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Amém? Fica aí com esta palavra e compartilha para que mais pessoas venham entender o que Deus ele está falando aqui através desta palavra. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?